Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos. Você que nos acompanha sabe que todo domingo tem um vídeo novo falando sobre um capítulo da Bíblia. E devagarinho nós vamos postando a Bíblia, né? Já tem bastante vídeo lá no nosso canal Antônio Lima Braga Júnior. Você que ainda não se inscreveu, vá lá, faça sua inscrição, clique no sininho. Curta os nossos vídeos, compartilhe, enfim, nos ajuda a propagar a palavra de Deus. Nosso canal não é monetizado, então o alcance ele é pequeno, mas tem chegado a muitos lugares que nos deixa até muito feliz pelo fato de saber que essa ferramenta tem sido útil para evangelização. Tenho ciência que muitas portas vão se fechar e essa ferramenta pode ser uma delas, mas nós estamos firmes e vamos trabalhando de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Nós postamos esse capítulo que nós vamos falar hoje no Facebook durante a semana. Você que nos acompanha pode ler comigo. Se você não leu, vai lá no meu perfil no Facebook. Aí você tem o capítulo inteirinho para você ler. Se você também quiser, você pode ler o capítulo na sua Bíblia ou no próprio Google, que tem a Bíblia Sagrada disponível em várias versões. Quem dera que os antepassados tivessem essas possibilidades. Houve tempo que nem a Bíblia era disponível para as pessoas. Hoje você tem ela em qualquer língua, né? Quem dera se eles tivessem essa possibilidade. E às vezes a gente prefere ficar vendo vídeo de TikTok, coisas assim, e ao invés de ler a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Enquanto o 13º capítulo de Apocalipse nos descreve um violento ataque do mal, o 14º nos dá uma breve visão da vida eterna para aqueles que se mantiveram firmes. O apóstolo João inicia o capítulo dizendo: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião. Apocalipse 14:1. O Cordeiro está em pé, vivo e poderoso. Ele é Jesus Cristo. Não foi derrotado. Não devemos nos render diante de nada. Jesus, o Cordeiro digno, está pronto e de pé. O Monte Sião é a Jerusalém celestial e foi mencionado em vários lugares na Bíblia. Vou citar só um exemplo para você. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Hebreus 12:22. Junto ao Cordeiro estão os 144 mil que já foram mencionados no capítulo 7, que nós falamos semanas atrás, na abertura dos selos. Foram selados para a proteção dos danos causados pelos ventos que os 4 anjos seguravam. Aqui estão em pé sobre o monte com Jesus. Eles tinham a marca do Deus Pai, enquanto os ímpios receberam a marca da besta, como vimos na semana passada. Em relação aos 144 mil, algumas interpretações nos dão como os únicos a estarem no céu, analisando o contexto de maneira literal e não simbólica. Lembra que o livro de Apocalipse é simbologia. Mas vamos analisar o fato. O texto diz que são homens virgens. Sim, homens virgens. Assim sendo, excluiríamos do céu as mulheres, não é isso? E os homens casados. Além do mais, quem não for judeu estaria fora, porque além de homens virgens, eles eram das tribos de Israel. Somente judeus e solteiros no céu? Alguém realmente acredita nessa doutrina? Sim. Todo final de semana você tem pessoas que vão tentar falar para você sobre os 144 mil que seriam os únicos salvos. Isso se propaga? Sim. Por quê?
Porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós pegamos versículos isolados. Existe versículo na Bíblia, por exemplo, que diz que Deus não existe. Se você pegar só o final do versículo, isolar ele e colocar. E aí nós pegamos um contexto isolado e não analisamos. Por isso que tem gente que tem medo e tem gente que foge porque não quer saber. O contexto é simbólico e a pureza deles é espiritual. A própria palavra prostituição, por exemplo, que tem um monte na Bíblia, tem uma referência à contaminação pagã e não à prostituição em relação à mulher. Estes são espiritualmente puros, fiéis a Cristo, ou seja, eles não se contaminaram, eles não foram até com a doutrina pagã, eles se mantiveram firmes na tribo de Israel. São 144 mil pessoas. Agora, você não pode achar que são somente essas pessoas que vão estar no céu. Eu moro aqui pertinho de Botucatu. Seria mais ou menos a população da cidade. E o restante do mundo? Que doutrina é essa? A seguir, João descreve a presença de 3 anjos, cujas mensagens estabelecem uma linha de separação entre os seguidores da besta e os seguidores de Cristo. O primeiro anjo tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, conforme está no versículo 7. A primeira mensagem é um convite para aceitar o evangelho eterno e para dar glórias a Deus, o nosso Criador. O segundo anjo saiu anunciando a queda da grande Babilônia, responsável por todas as nações terem bebido do vinho da sua prostituição. Olha a prostituição aí de novo, conforme o versículo 8. Imoralidade sexual e idolatria eram as maiores tentações das 7 igrejas que nós vimos no início desse livro. Por exemplo, lá em Apocalipse 2:20. Segundo capítulo do livro está escrito que fala sobre Jezabel para a igreja de Tiatira. Se você não viu esse vídeo, ele está disponível no canal. Um terceiro anjo saiu dizendo em alta voz que se alguém adorasse a besta e a sua imagem recebesse a marca da besta na testa ou na mão, também beberia do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, conforme os versículos 9 e 10. Ainda assim, muitos homens desprezarão a palavra da salvação. Não tenha dúvida disso. Nós não podemos nos sentirmos superiores e achar que vai chegar um momento que essas pessoas vão ver só como que nós estávamos certos. Nós devemos sim ficar tristes que muitos não receberão a salvação. Se acreditamos que somos a última geração antes do fim, essa tríplice mensagem é mais relevante e mais urgente que poderíamos imaginar. Aqueles que aceitam o convite do Evangelho, comunicado pelo primeiro anjo, e rejeitam os dogmas da besta, condenados pelo terceiro anjo, são descritos no versículo 12 como os santos de Deus. No versículo 13 está uma das mensagens mais importantes do Apocalipse. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. A morte não traz derrota, pois Jesus venceu a morte. O final do capítulo nos traz a colheita. Essa é uma imagem do julgamento de Cristo, a separação do joio e do trigo, conforme está em Mateus 13, 24 a 30. Nós não conseguimos separar o joio do trigo antes da colheita. Quem trabalha com lavoura sabe disso. Na hora que, falando mais de uma maneira mais moderna, na hora que a máquina faz o processo de separação, a ventilação, o joio sai. Porque ele não tem conteúdo, ele é xoxo. E assim é na colheita de Cristo. Convivemos com o joio, mas na colheita, Jesus separa.
Esse é um grande momento para todos os cristãos. Não devemos temer o juízo final, pois não estaremos em condenação, conforme está em João 5:24. Os assuntos que desafiam a última geração estão unidos à fé em Jesus. O anticristo oferece caminhos alternativos ao céu. Isso, adaptando os mandamentos de Deus para atender preferências humanas e muitas vezes descartando como uma relíquia do passado. Existem vertentes hoje que estão criando uma nova versão da Bíblia para inserir aqueles que querem estar entre os salvos de acordo com a sua vontade, mas não querem se submeter ao Evangelho de Boas Novas. Se nós não mudarmos, não adianta nada. E o anticristo vai oferecer versões para que você fique à vontade. Já existem versões para que você fique à vontade. Existe um evangelho assim mais maleável para que você possa ir à igreja. Mas não é isso que vai te levar ao céu. Os santos de Deus, por sua vez, dão glórias a Ele, tendo a Jesus como a única esperança de salvação. Eu vou repetir, tendo a Jesus como a única e suficiente esperança de salvação. Um bom dia, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.